Hoje o quadro Pequeninos fala sobre segurança e regras em relação ao uso da cadeirinha em veículos. A gente conversa ao vivo com a Fábia Cepeda sobre esse assunto. Fábia, não é uma questão apenas de cumprir a lei, né? A gente sabe que as cadeirinhas, os assentos, dependendo da idade, eles trazem segurança e é por isso que os pais devem ter muita atenção, até porque nessa época agora de viagens, né, a gente sabe que as pessoas pegam a estrada, então é importante sempre respeitar o que diz a lei. Pois é, né, Márcio? Muito mais do que medo de levar uma multa, é a importância de manter a segurança dessas crianças. A gente tem, inclusive, a informação, o levantamento do Ministério da Saúde, que aponta que crianças de faixa de idade de 0 a 14 anos estão aí entre as principais vítimas de acidentes de trânsito. Inclusive, acidente de trânsito é uma das principais causas de morte dessas crianças nessa faixa etária. Então, por isso que é importante a gente trazer esse assunto e reforçar informações sobre a segurança no transporte em veículos dessas crianças e também desses jovens. A gente trouxe hoje ao vivo no quadro Pequeninos para dar essas explicações para vocês Elias Jardim, que é supervisor de operação de trânsito da CEMOB. Elias, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Bom Dia Pará. A gente está em um mês de julho, né? Férias, então muita gente viaja, as crianças principalmente aproveitam também para embarcar junto, aproveitar as férias escolares e a importância da cadeirinha ainda, infelizmente, é relativizada, né, por muitas pessoas que ignoram essa necessidade. Elias, eu queria primeiro começar te perguntando, o que é que determina o Código de Trânsito Brasileiro em relação ao uso das cadeirinhas? Bom dia a todos. Nós temos agora uma nova resolução, né, 89 de 2021, que ela determina equipamentos, né? Nós temos hoje 3 equipamentos, né? O peso e também a altura. Então, a partir desses 3 elementos, foi determinado, né, que tipo de assento é adequado para as crianças. São basicamente as regras, né? Falando de forma clara, estabelecidas ali no código. E aí eu queria te perguntar, você falou aí que são 3 tipos, então é o que determina o código 3. Para crianças menorzinhos, tem um tipo específico que é o bebê conforto, né? Esse é o indicado para qual faixa etária? O bebê conforto ele é indicado para até 1 ano e 13 quilos, né? A criança que tiver até 1 ano de idade, 13 quilos, é o bebê conforto, né? Nós temos também a cadeirinha, que a gente fala, que é de 1 ano a 4 anos, e a criança tem de ter no máximo 18 quilos, pesar 18 quilos. E o maior, que é o assento elevado, que é até 10 anos, né? E a criança ela tem de ter até 1,45 m ou pesar 36 quilos. É fundamental analisar essa questão da altura, do peso, para definir, delimitar essa questão da cadeirinha. E por que isso é importante? Por exemplo, uma criança que é maior e uma cadeirinha menor, a gente não tem muita segurança ali nessa situação. Com certeza, até porque, como você viu até agora, né, existe um peso, né? Então é um bebê conforto. Uma criança que pese mais de 13 quilos, ela não vai ficar adequada ali. Na questão da cadeirinha, né, o quilo é até os 18 quilos, né? Então uma criança acima disso, ela não vai ficar adequada e corre até risco, porque essas cadeirinhas, elas têm a fabricação, né? E aí eles têm um limite, né, de peso, também de altura. No caso do assento elevado, são 36 quilos e a altura até 1,45 m. A Elias, você está aí nas suas mãos, as formas como devem ser usadas, né? Eu vou até te ajudar aqui, para que você possa falar. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, Álvaro Ribeiro vai mostrando também. Aqui, por exemplo, essa primeira imagem é o bebê conforto, né? A gente vê que é uma criança bem menorzinha. Isso, exatamente. E aí ele determina, né, como não só a questão do quilo, da altura, da idade, mas também como você deve colocar, né, acoplar esse dispositivo no veículo, para a criança ter mais segurança. É de frente para o banco, né? A gente exatamente, né? No caso do bebê conforto, é de frente para o banco. Até 1 ano, é? Isso, até 1 ano. Aqui a gente vê um cinto passando na imagem. Essa cadeirinha, ela é segurada com o cinto? É essa a orientação? Exatamente, ela tem um cinto. Então, hoje é importante o condutor ele perceber que tanto o veículo
veículo quanto os fabricantes da cadeirinha, eles são obrigados, né, a ter o manual. Então o condutor ele vai pegar esse manual e aí ele vai usar na cadeirinha de acordo com o que o manual descreve. E aí eu vou passar aqui para a próxima imagem, para a gente continuar mostrando, porque tem outras ilustrações. Essas ilustrações, elas fazem parte justamente dessa lei, né? Isso, da resolução. A resolução 189, ela vem com essas ilustrações justamente para as pessoas entenderem como devem, né, acoplar os seus filhos das cadeirinhas de Ou seja, segurança. está bem claro, né? Com certeza. Essas orientações. Esse aqui já é aquele que a gente falou, que é a cadeirinha mesmo, né? Isso, que é de 1 a 4 anos e o quilo até os 18 quilos, né? Então a criança ela já fica de uma forma diferente, né? Como eu falei, né, existe o manual de instruções, as pessoas vão, não é difícil, é bem simplificado e aí você tem a segurança da sua criança, né? Nesse caso, a cadeira já está de frente para o movimento, né? Exatamente. A criança fica virada, então, na direção do banco. Do banco, exatamente. E aí, a gente sabe que as crianças, elas crescem rápido, né, Elias? Então, essa cadeirinha, só relembra pra gente, qual é a faixa de idade? É de 1 a 4 anos e a criança tem de pesar até 18 quilos. Ela vai se ajustando, né, até exatamente, o crescimento né, da criança. E aí, vamos para o último, que é o último item obrigatório já para crianças aí que estão numa faixa de idade maior, acima dos 4 anos, que é esse assento que eleva, na verdade, né, a altura da criança. Isso tem uma relação com o uso do cinto já, né, Elias? Exatamente. No caso aí, ela é um assento elevado e a criança ela tem de ter abaixo de 10 anos, né, e até 1,45 m. A partir de 1,45 m não existe a necessidade. É muito importante nós atentarmos à questão do cinto. Uma criança que não tenha 1,45 m, se você colocar o cinto do veículo nela, ela pode, de alguma situação, algum sinistro de trânsito, ser asfixiada pelo próprio cinto, né? Então existe essa segurança, prestar bem atenção da necessidade desse assento elevado para essas crianças de até 10 anos. A gente pode dizer que, na verdade, o assento elevado é uma forma de correção, né? Exatamente, da altura da criança, né? Que até 1,45 m, ela obrigatoriamente tem de usar o assento elevado. Bom, conseguimos mostrar aqui as ilustrações, agora eu queria só complementar, te perguntando justamente, não só apenas do uso do cinto, mas o local onde essa criança é transportada é sempre no banco de trás? Já vi, por exemplo, guardas informando que crianças no banco da frente só ali a partir dos 10 anos de idade, né? Olha, a resolução 189, ela tem exceções, né? Então, quais são as exceções, né? O transporte coletivo, né? Ônibus, transporte escolar, Uber, táxi, não existe a necessidade. E também nós temos situações, veículos que só tem o banco dianteiro, né? Fiorino, esses veículos, essa exceção você pode usar no banco da frente. E os veículos antigos, porque existem veículos que não são cinto de 3 pontos, a gente chama aqueles cinto de 2 pontos. Então, veículos que são fabricados antes de 1984, eles têm só aqueles de 2 pontos. Então, nesse caso, é permitido. Uma outra exceção, se você, por exemplo, vai viajar e você tem 4 crianças, então, você não pode colocar as 4 crianças no banco de trás. Então, você coloca as 3 menores do banco de trás e a maior você, neste caso, é permitido. A resolução 189, ela permite que você coloque a criança maior no banco da frente. Então, são essas exceções. E no caso de carro de aplicativo, táxi, precisa o pai ali levar a cadeirinha ou também é dispensado? Não, é dispensado, né? A resolução 89, ela dispensa, né? O táxi, os aplicativos, no caso, o transporte coletivo, ônibus, né? E as vans escolares. Outra coisa, veículos acima de 3,5 toneladas, também é facultado eles, né? Então, são essas exceções que a resolução 819, ela dispensa. Ainda falando nesse quesito de segurança, Elias, você como especialista no assunto, como uma pessoa que está há muito tempo também nessa área, atuando nessa área, essa lei, ela realmente fez diferença na questão da segurança dessas crianças, quando a gente vai comparar antes da obrigatoriedade e agora? Com certeza. Eu acredito e que nós, né, eu também sou pai, né, a gente tem de ter muito cuidado com as nossas crianças. Isso aí, a segurança da criança é uma demonstração de amor ao seu filho, de amor ao menor. Nós temos dados, né, estatísticos que comprovam a eficiência da cadeirinha, né, então, né, nesse verão, você que vai viajar, né, a gente pede, né, use a cadeirinha, seja consciente com seu filho, com a sua criança, com seu menor.
Perfeito. Deixa ficar aí o recado, a dica e que esse verão seja bastante seguro para todos, inclusive para as crianças. Elias, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui nessa quarta-feira bem cedinho falar sobre um assunto que é tão importante. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com Elias Jardim, que é supervisor de operação de trânsito da CEMOB, falando, portanto, sobre a importância do uso da cadeirinha e o uso correto também dela, de acordo com cada faixa etária. Márcio. Tá certo, a ilustração mostrou, caso você aí não acompanhou em detalhes desde o início, no G1 Para, daqui a pouquinho a entrevista completa hoje, quadro Pequeninos, trazendo esse assunto muito importante. Obrigado, Fábio, e também o Elias que participou hoje aqui no nosso quadro.